No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, nesta quarta-feira, 20 de março de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. Peço que você se inscreva aqui no canal Minuto da Unicidade, ative o sino para ser notificado toda vez que a gente colocar um áudio aqui, a gente colocar um conteúdo falando deste tema glorioso e importante que é o conhecimento do Senhor Jesus. Diz a Bíblia, diz o apóstolo Pedro: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. É comum a gente ver pessoas crescendo, procurando o conhecimento, e não é nenhum erro quanto a isso, tá? Mas um crescimento em todas as áreas, inclusive em áreas teológicas, Pessoas que gostam muito de escatologia. Aliás, eu gosto bastante, viu? Eu me interesso muito pelo tema de escatologia, associado principalmente com geopolítica, para saber como que andamos, Como que estamos. Tem pessoas que gostam de geografia bíblica, é interessante, hermenêutica, e todos os outros temas teológicos dos mais variados. É muito interessante, mas a recomendação apostólica é que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, já dizia o próprio profeta Joel, ou seja, o conhecimento de Cristo, da pessoa dele. É muito bom conhecer a Cristo, o Cristo da Bíblia, isso é importante, por isso que a proposta do Minuto da Unicidade é falar sobre este assunto, crescer no conhecimento de Cristo. Volto a dizer, temas bíblicos, os temas bíblicos são indispensáveis, é importante crescer no conhecimento da Bíblia num todo, mas não deixar de fora o conhecimento da pessoa do Cristo. Esse é prioridade, é o conhecimento prioritário de todo cristão. Conhecer a Cristo como? Não é esse conhecer a Cristo ali que a gente apresenta ao pecador que está perdido, a pessoa precisa conhecer a Cristo ali. Evidentemente, nosso objetivo é esse, levar para toda criatura. Porém, o prosseguimento, cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, ou seja, é uma constante. Conhecer a Cristo é uma questão que você está sempre conhecendo, até o último dia da sua vida. Ainda falando sobre o que começamos a abordar ontem, que é o primeiro capítulo da carta que Paulo escreve à igreja de Roma, vamos continuar meditando aqui a partir do verso 21. Capítulo 1, verso 21, diz assim, portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível, de aves e de quadrúpede e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Olha, eu vou parar por aqui, mas leia todo o capítulo 1 de Romanos. É muito importante que a gente pare para pensar e esmiuçar. Veja o que Paulo está falando aqui, desses homens, dos homens sábios, os entendidos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem, de aves. Isso é muito interessante porque ele não está falando aqui apenas, única e tão somente, dos pagãos. Mas a palavra ela é toda
abrangente, está falando de todo ser humano que se distancia do conhecimento de Deus. Então, tendo conhecido, ele está falando de alguém que já conhecia, como diz o verso 21. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Então, o conhecer a Deus é importante, não é? Estávamos falando agora há pouco. Conhecer a Deus é fundamental. Não se vive nesse mundo, não se vive servindo a Deus sem conhecê-lo. Como é que você vai servir alguém que você não conhece? É ou não é? Para me servir, você precisa me conhecer para saber o que eu quero, o que eu gosto. É ou não é? Então, tendo conhecido a Deus, ou seja, eles já conheciam a Deus. Paulo está falando de pessoas que já conheciam a Deus. Verso 21, Romanos capítulo 1. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Veja se isso não é comum nos dias de hoje. Eles conhecem a Cristo, vamos dizer, todo mundo ouve falar de Jesus, todo mundo ouve falar de Cristo. Então, conhece ou não conhece? Já ouviu falar ou não já ouviu falar? Essa aqui é a grande realidade. Não vamos ser aqui fingir que está tudo bem. Todo mundo conhece a Cristo. O problema é que está falando de altos homens com altos entendimentos intelectuais, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Ou seja, conhece, sabe, já ouviu falar o nome dele. E o que eu acho interessante das Escrituras é que quando você vai ler lá a crucificação, se eu não estou equivocado, acho que é o Evangelho de Lucas, que quando aquele ladrão lá, o malfeitor que estava à esquerda lá, falou: olha, tu não fez e tal, salva a ti, salva a gente também, se tu és o Cristo, né? E aí, o que o outro fala para ele? Rapaz, tu não temes a Deus estando na mesma condição? Olha, tu não temes a Deus estando na mesma condição? Ou seja, aquele ladrão tinha um conhecimento messiânico e da pessoa do Cristo, teve um entendimento do que estava acontecendo naquela situação. Muito mais profundo do que muitos hoje que não estão em situação semelhante. Essa passagem eu gosto muito, porque você vê duas pessoas vivendo o mesmo problema, a mesma situação, com perspectiva e olhar diferente um do outro. Mesmo problema, tá ali, mesma situação, ambos morrendo, ambos sendo torturados, ambos ali na agonia da dor física, emocional, enfim, psíquica, pressão para tudo, você está morrendo. E um tem uma visão, uma leitura da situação, o outro tem outra totalmente diferente, mas o que eu destaco aqui é que ele glorificou a Cristo como Deus. E o que Paulo fala? Por isso Deus também os entregou às suas concupiscências dos seus corações. Vai embora, quer isso aí que vocês querem? Pois mudaram a verdade de Deus, verso 25, mudaram a verdade de Deus em mentira, serviram mais a criatura do que o Criador. Mudaram a verdade em mentira, mentiram. Quando oculta a identidade do verdadeiro Deus para as pessoas, está mudando a verdade em mentira. E serviram mais uns aos outros, mais aos homens, do que o próprio Criador. E quem é o Criador? O evangelista João diz, capítulo 1, verso 10. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Não é porque todo mundo ouve falar de Jesus, quer dizer que qualquer pessoa que ouve falar de Jesus que conhece ele, não. Eu digo conhecer ele um pouco mais a fundo, como diz as Escrituras, de verdadeira identidade dele. Você está compreendendo? Mudaram a verdade de Deus em mentira e serviram mais a criatura do que o próprio Criador. E o Criador estava aqui, e o que fizeram com o Criador? Não queremos você aqui, possa ir. Mataram, e aí, um desfecho que você já sabe, mas ele ressuscitou ao terceiro dia,
Muitas coisas, muitas informações preciosas quando a gente para fazer uma exegese bem a fundo, contextualizar, né, como nós estamos fazendo aqui, ainda que de forma rápida e resumida, mas é muito interessante quando a gente para analisar essas questões, viu? Mas que Deus abençoe você. Não esqueça de apoiar se inscrever no nosso canal e apoiar, né, com oração, com apoio, compartilhando esta informação com outras pessoas, convidando mais gente para assistir aqui o nosso canal. E a gente volta, se Deus quiser, amanhã com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante, graça e paz. Minuto da Unicidade.